Bom dia, todo mundo. Aqui não dei bom dia ainda. Hoje, quem vai ministrar a aula é a Lilian, a minha esposa, Lilian Endres. Ela também é psicanalista, tá? Antes de começar essa aula, eu só queria falar um negócio com a Fernanda, que semana passada talvez eu não deixei tão explicado assim. A minha esposa que me alertou depois, né? A questão da influência da educação dos filhos, né? Por influência ou por autoridade. Quando a criança é pequenininha, é lógico que é bem melhor você fazer a educação dos teus filhos por influência, desde quando são pequenininhos, né? A melhor educação é por influência, lógico. O que eu quis comentar é que quando a criança é uma fase bem infantil, a autoridade ainda funciona muito bem. Não funciona bem com o adolescente. Mas alguns pais, e é o que a gente faz aqui em casa, né, e o que deu bastante certo com o Guilherme, é pela influência. Só que mesmo educando pela influência, um momento ou outro, quando a criança é pequenininha, você tem que dizer o sonoro não, porque não, entendeu? Normal, entendeu? Normal. Criança teimou. Daí é não e não, entendeu? Fez pirraça. Agora é não porque não. Não porque não. Mandando. Só que pro adolescente, esse não porque não, quando o adolescente faz pirraça, não funciona, entendeu? Pra criancinha funciona. O adolescente, se você bater muito na frente do adolescente, já não funciona tanto. Então, para o adolescente, você tem que dizer não, óbvio, né? Porque está errado, mas é um não mais conversado, um não mais bem elaborado, mais estruturado, né? Não é um não porque não. É um não, filho, veja bem, olhe por esse lado, olhe por esse ângulo, entendeu? Então, o não muda. Continua tendo que falar não, mas é um não diferente, tá bom? Então, eu só queria falar isso, porque senão ficava a impressão ruim da semana passada, né? Eu vi seu vídeo também essa semana, os dois, né, que entraram, inclusive, sobre educação, começando a falar sobre a educação dos filhos. Também eu estou vendo aos poucos, mas daqui a pouco eu chego lá, consigo ter visto tudo. Legal. Joia. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para aparecer na gravação. A gente vai na gravação da aula agora para colocar no YouTube, tá? Bom dia a todos, né? Hoje quem vai ministrar a aula é a Lilian Endres, a minha esposa. Ela também é psicanalista e hoje ela vai falar um pouquinho sobre formação reativa e deslocamento. Todos aqueles outros mecanismos de defesa que a gente foi falando, a gente faz muito, né? A gente faz muito aqueles mecanismos de defesa, que são uma breve revisão, né? Principalmente esses aqui que eu coloquei na tela. Esses dois de hoje, formação reativa e deslocamento, eles são dois mecanismos de defesa um pouquinho mais elaborados, um pouquinho mais até difícil de perceber, tá? Porque esses aqui, né, vamos fazer uma breve revisão aqui. Negação é fácil, né? Aquela mãe que nega que a criança tem problema, ou a negação é aquele para-choque, né? Então, a primeira notícia ruim a gente nega, né? Então, o falecimento de alguém, a gente nega. Negação. Repressão é jogar para o inconsciente. É uma coisa que eu não quero trabalhar, eu não quero estruturar, eu jogo para o inconsciente, eu reprimo, né? Então é uma ideia que eu deixo lá no escondido da minha memória, eu não quero nem lembrar. Então a repressão é aquele negócio que eu falo assim, olha, eu não quero nem lembrar sobre isso. Não me fala sobre isso, que eu não quero nem lembrar disso, tá? Repressão. Intelectualização é aquilo que a gente comentou, que as pessoas buscam em estudo científico, buscam em livros, buscam até na Bíblia, né? Fatos que você possa ter um argumento intelectual para combater. Isso é intelectualização. Já a racionalização é as famosas justificativas, né? Você fica inventando justificativa. Mas é que hoje vai chover, então eu não vou fazer exercício porque hoje vai chover. Mas o céu tá lindo, tá azul, mas a pessoa já fica racionalizando que daqui 2 horas vai chover. Ou o vizinho compra alguma coisa, compra uma caminhonete, que nem eu falei na aula, né? E você fica racionalizando, dizendo, não, mas isso aí deve beber muita gasolina, isso aí não deve caber na garagem, sabe? Isso é racionalização. Regressão é aquela fase que volta para um estágio anterior, né? Então a pessoa volta a ser criança, volta a ser adolescente. Então na regressão, algumas pessoas aí de 50, 60 anos que começam a se vestir que nem adolescente, né? As pessoas estão regredindo, entendeu? Sublimação, só para lembrar, é aquilo que eu tô com raiva de alguém, eu vou lá e corto uma pilha de lenha, né? Para não pegar uma machado e dar na cabeça de alguém. Ou eu tô com raiva de alguém, vou lá e soco um saco de areia, tá? A projeção é aquilo que eu não gosto em mim, eu jogo para os outros.
Então, se eu, por exemplo, sou um pouco invejoso, eu não gosto disso. Então eu busco, a projeção é aquele negócio do cuspir para os outros, né? Então eu jogo para os outros. Ah, fulano é invejoso, fulano é maldoso, ou fulano está com fome, né? Eu estou com fome, não quero admitir, eu digo que os outros estão com fome. Então a projeção é sempre os outros, né? O problema é dos outros. A projeção foi o que Adão fez, né? O problema é dessa mulher aqui que tu me deu. O problema não é meu, entendeu? O problema é dela, né? A anulação é aquele que muitas correntes fazem, né? Que é fazer um sinal da cruz, bater na madeira, ou alguns crentes, né? Ficam citando, como a gente falou na aula passada, ficam citando aí, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Também estão tentando anular, ou seja, fazer atos mágicos para anular algo de que falou, que não gostou, ou que pensou e não gostou, aí fica tentando fazer anulação, tá bom? Então, essa breve revisão, eu gosto de fazer revisão, né? Se alguém tem algum ponto que se pegou pensando nisso nessa semana, ou se alguém conseguiu perceber algum desses mecanismos de defesa, se quiser compartilhar um pouquinho, fica à vontade. Alguém quer compartilhar um mecanismo de defesa que se pegou fazendo? Por exemplo, essa semana eu me peguei em negação. Ou essa semana eu me peguei em regressão, voltei a ser criança. Alguém tem algum exemplo? Eu acho que eu tenho uma tendência à repressão. De não querer voltar para aquilo não doer novamente. Então, reprimo aquilo num canto e vou vivendo. Que não é bom, né? Não, porque uma hora a poeira sai debaixo do tapete. E as coisas estouram numa medida talvez maior do que, mais desproporcional do que seria. É verdade. É geralmente isso que acontece com a repressão, Fernanda. Você vai acumulando, né, dentro de uma garrafinha, assim, vai tampando, só que aquilo vai criando uma pressão tão grande lá dentro que a hora que explode é bem pior do que se fosse resolvendo aos poucos. Mas, Fernanda, a repressão é aquela famosa, vamos deixar isso, vamos colocar uma pedra em cima. Né? Já ouviu falar? Todo mundo acha que já ouviu falar sobre isso, né? Ó, vamos colocar uma pedra em cima disso, vamos esquecer isso, é a tal da repressão. Tá? Cria bicho. Cria bicho. Embaixo da pedra. Então precisa limpar primeiro, daí depois você, né? Primeiro limpa, põe tudo pra fora, daí fica legal, mas pôr pedra em cima só cria bicho. Pedra em cima da sujeira não é bom. Alguém mais? Eu sempre gosto de cutucar alguém. Geralmente eu cutuco quem eu conheço, mas hoje eu vou cutucar uma pessoa que eu não conheço tanto assim. Vou cutucar a Marcelina. Tudo bem, Marcelina? Abre o microfone aí. Nossa, logo eu? Logo você! Marcelina, alguma vez você já se pegou fazendo algum desses mecanismos de defesa? Nossa, tem um que às vezes eu faço assim... Mas é entre eu e Deus. Ah, então deixa quieto. Deixa quieto, então. É entre você e Deus? É entre eu e Deus. É porque, assim, na verdade, aqui é só eu, né? Então, a minha casa é eu e Deus. Então, tudo é eu e ele, né? Então, fica mais difícil de eu explicar aí algumas coisas. Tá certo. Mas tem, às vezes... uma coisa ou outra, eu só não vou conseguir te falar, mas com certeza tem sim, tá bom? Tranquilo. A Ana falou, deixa eu só tentar achar onde que tá Aqui? mas eu tenho que pegar aqui, peraí. Tá. A Ana falou que eu acho que ela faz anulação. Abrir o microfone da Ana aí, só um pouquinho. Não sei se a Ana tem vergonha de falar. Eita, bom dia, gente. Quem tá falando? Peraí. Bom dia. É a Ana. Oi, Ana. Bom dia. Eu faço muito, mas muita anulação, demais. Ah, é? Eu acho que até eu sou exagerada. Esses dias eu estava sentada no meu trabalho, né? Aí um rapaz chegou bem pertinho de mim, aí a gente com esse negócio de pandemia, né? Eu disse, não, moço, vai mais pra trás. Aí ele pegou, tu vai morrer um dia. Aí eu disse, meu Deus, tá repreendido. Nossa. Eu falei na hora, sabe, tudo eu vejo. Aí vem naquilo, Senhor Jesus tem poder, eu vou fazer na anulação. Meu pai, eu faço demais isso. Mas tem muita coisa aí na relação de vocês que a gente se pega fazendo sempre. Umas coisas mais, outras coisas menos, mas a gente sempre tá fazendo. O importante, gente, é assim, ó, aquilo que a gente falou.
normal, gente, a gente fazer isso, tá? O importante é a gente não viver na prática disso. Porque todo mundo um dia ou outro faz anulação, um dia ou outro faz projeção. Em casal é bem comum fazer projeção. Minha esposa que tá nervosa hoje. Tipo, eu nunca fico nervoso, entendeu? É o outro, né? É o que Adão fez. O que Adão fez, a gente chama de pecado adâmico, né? E todo mundo carrega, a culpa sempre é do outro, né? Então assim, é normal que todo mundo faça, gente. O que não pode é viver, é igual pecado, entendeu? Pecar, todo mundo peca. O que não pode é viver na prática do pecado, né? E esses mecanismos de defesa do ego são tentativas da carne de resolver coisas que era para o espírito resolver. Todo mundo faça isso, tá bom? A Tânia. É isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, todo mundo pratica todos, né? É isso aí. Todo mundo assim, pratica o problema é a dimensão, como isso se repete, assim. Exatamente. E procurar descobrir o que está por trás disso, né? Isso eu comecei a fazer com as aulas, sabe? Coisas que eu me vejo assim, mas por que eu tô fazendo isso? Exatamente. Qual é o gatilho? Porque tem gatilhos também, né? Exatamente. Sempre tem gatilhos. Hoje eu vou dar alguns exemplos para vocês, alguns gatilhos bem fortes, assim, alguns exemplos que eu já lidei, de pessoas que eu tratei, que a pessoa nunca sabe por que tá fazendo, né? E daí a gente tem que ir lá atrás, o que tá levando ela a fazer isso. Então a gente precisa resolver o gatilho, o que está por trás, né? Porque aquilo ali é só o sintoma. Então a gente precisa tratar a causa, né? Isso aí. Tânia, você quer falar alguma coisa ou não? Não? Então beleza. Então vamos lá. Vamos pra frente. Então agora a Lilian Endres que vai assumir o comando aqui, tá? Então tá. Hoje a gente vai falar sobre formação reativa e vamos falar também sobre deslocamento. Já ouviram falar nisso ou não? Tudo novo para vocês? Para mim é novo. Tudo novo? Então tá. Então vamos lá. Pera aí, só uma coisa. A tela de formação já apareceu para vocês ou não? Não? Não. Então deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pera aí. Eu estou apresentando. Vamos ver se vai agora. Não tá indo? Travou. Peraí, gente, travou, eu vou ter que sair e voltar de novo, tá? Faz parte do nosso... Do show. Do show. Só pra dar emoção aqui, né? Stephanie que tá aí é a irmã da Susan, ou não? Não é. Não? Ah, então. Gente... Era pra ter ido, não foi ainda? Não, né? Não tá aqui. Então, peraí. Poxa, que pena. Não, mas já vai. Uma janela. Apresentação, compartilhar. Por acaso tem mais mulheres nessa aula, né? Sim. Ou só mulheres? Só mulheres. Só mulheres, tá. Esse mecanismo de formação reativa é impressionante, porque eu encontro muito mais em mulheres do que em homens isso, sabe? As mulheres são peritas em fazer formação reativa. Opa, foi Agora lá, foi. entrou. Também não sei se é porque eu atendo mais mulheres. Pode ser que seja isso, né? Mas assim, as mulheres fazem isso com uma facilidade que é impressionante. Então vamos lá explicar um pouquinho. Formação reativa é um mecanismo de defesa que ocorre quando uma pessoa sente um desejo de fazer ou dizer algo, mas diz sempre o oposto. A formação reativa aparece como uma defesa contra uma punição social temida. Né? A Lília vai fazer igual eu, tá? Ela vai falar coisa difícil, depois ela explica, não se preocupe. Aí tem aqui uns termos técnicos, eu vou explicar dentro do termo técnico e depois eu explico para vocês, porque é provável que vocês não entendam nada. Se eu temo que serei criticado por alguma coisa, né, visivelmente ajo de forma que mostra que eu estou pessoalmente longe do caminho da posição temida. Então o que eu faço, né? Um padrão comum na formação reativa é o lugar onde a pessoa usa o comportamento excessivo. Por exemplo, utilizando simpatia exagerada quando a pessoa está realmente se sentindo hostil.
ela está brava com alguém, está brava lá com o chefe, está nervosa com o chefe, o que ela faz? Quer agradar esse chefe, é simpática com o chefe o tempo todo, fica bajulando essa pessoa de alguma forma. É um processo que ela faz inconsciente, não sabe por quê. Mas dentro dela tem um sentimento ruim em relação ao chefe. Aí ela faz o quê? Exatamente o oposto do que ela gostaria. Alguém já se pegou fazendo isso com alguém em algum momento? Não? A gente vai colocar os exemplos aqui, eles vão... Tá, vou dar mais exemplos para você, tá? Então, ou a pessoa tem um forte desejo de proteção, esse daqui é o mais comum que eu encontro, tá? A pessoa tem um forte desejo de proteção, de aproximação, mas com medo de ser rejeitada e de ser abandonada, prefere rejeitar ou abandonar. Quer receber as coisas, mas por medo mantém longe as pessoas. Isso aqui eu encontro muito em casais, sabe? O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês que pode ser que vocês se vejam dentro disso aqui. A esposa, por exemplo, ela quer o amor do marido, quer ser cuidada por ele, mas o que ela faz? Trata esse marido mal, é grosseira, é estúpida. E aí eu vou conversar e pergunto, mas por que você age assim? Não sei. Não sei, eu tô com raiva dele. Eu fico com raiva, daí se tranca no quarto. Aí tudo que ela queria, ela disse assim, tudo que eu queria naquele momento era um abraço. E ela fica esperando que o marido faça isso. Só que da forma que ela reage, o que ela faz? Ela acaba afastando esse marido. O marido fica até com medo de chegar perto. Então, é assim, ela faz exatamente o oposto do que ela gostaria. Ela gostaria de ter ele perto e ela acaba afastando. Alguém já se viu nessa situação? Tânia, fala aí. Você faz? A Tânia fica com vergonha. Toda envergonhada. Tânia, não precisa ter vergonha. Todo mundo faz essas coisas, Tânia. Infelizmente. Faz isso? Faço. Você já conseguiu identificar em que momento você faz e por que isso acontece ou não? Então, eu não sei se, de repente, assim, eu tento, às vezes, como é que fala? Tento, às vezes, perceber o porquê. Sabe? Trabalho muito com isso, assim, questão de conversar muito com Deus. Eu não sei se foi a forma que eu fui criada pela minha mãe e ela transferiu isso pra gente, a gente tem aquele... Se foi por... Às vezes eu me questiono, será que foi pelo que eu recebi em relacionamentos? Você conhece a minha história, sabe que, né? Então, eu creio que é uma junção dos dois. Eu tento mudar, porém, é complicado. A gente tem que trabalhar a essência dessa questão, né? Pode ser que você tenha um medo, né? Medo de ser abandonada, medo da rejeição. Isso aí geralmente acontece muito, né? Tanto medo da rejeição. Graças a Deus, não deixa de me dar carinho, mesmo assim, persiste. Sim, que bom. Louvado seja Deus por isso. Mas é algo que precisa sempre cuidar, porque pode afastar o casal de alguma forma. Pode cansar, uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Então, assim, exatamente, é o que eu penso às vezes, sabe? Lidar com essa questão. Porque às vezes esse medo do abandono é tão grande que você cria muros, né? E esse criar muros, principalmente dentro do casamento, é um problema. Então, precisa resolver a essência disso, né? Isso pode estar baseado na rejeição, no abandono. Às vezes, perdoar a pessoa que rejeitou, que abandonou, se tem um histórico com a mãe, com o pai. É claro que cada caso é um caso. Aqui o que eu estou falando para vocês é tudo muito superficial, porque... eu não conheço, mesmo que eu conheça a tua história, é muito superficial, assim, eu não conheço a essência, a gente precisa conhecer bem o profundo, a raiz de cada um, né? Para conseguir trabalhar cada caso. Mas, assim, tomar cuidado com essas coisas. Na hora já se questionar o porquê eu estou fazendo, eu não preciso agir assim, né? E orar, colocar Deus na situação, Deus, me traz o entendimento, tira isso de mim, me diz onde está a raiz disso, né? E clamar a Deus, porque é um mecanismo de defesa, o quê? Obras da carne, né? E aí a gente precisa mortificar a carne. Tem mais exemplo. Tem alguém falando? Quem que quer falar? Stephanie, fala. Isso. Eu sou uma pessoa que no meio dos meus amigos eu sou conhecida como a grossa. Conhecida como o quê? A grossa. A grossa? A grossa, às vezes uma besteirinha que fala, aí
Eu já dei uma resposta. E às vezes é por coisas de besteira, às vezes é coisas que... Mas por que eu fui grossa desse jeito? Tá sempre armada, Stephanie, assim? Tá sempre armada. Tá. É defensiva. Essa defensiva geralmente é medo, né? Ela geralmente está baseada no medo do abandono e de rejeição. Eu não sei qual que é a tua história, mas assim... aí você vai precisar lidar com a essência disso. Sim, né? Eu acredito que seja porque eu não tive um lado paternal. Meu pai foi embora de casa. Posso ser por causa disso. Que idade você tinha quando seu pai foi embora? 3 anos. E eu era muito apegada. Tá. Então, olha só, com 3 anos, eu era muito pequena, né? O que acontece nesses traumas quando são muito infantis? A pessoa fica travada, às vezes, na fase ali. 3 anos ainda é fase anal, né? É uma fase da criança fazer pirraça, é a fase da criança se jogar no chão, é a fase da criança bater a cabeça, né? É essa fase aí. O que acontece? Você fica, às vezes, parada no trauma. Quando algum gatilho é despertado em você que te gera sentimento de abandono, tá? Pode ser, não estou afirmando isso com certeza por não conhecer a tua história a fundo, mas pode ser que em alguns momentos você faça até a regressão ali. Além da formação reativa, você pode fazer até a regressão, agir como criança. Pode estar agindo como uma criança de 3 anos, fazendo a pirraça. Já me vi muito fazendo isso. Oi? Já me vi muito fazendo isso. Já viu fazendo isso? Já me vi muito. Então, e daí o que acontece? Parou no trauma, a criança age que nem criança, fez a regressão, agiu grosseiramente, fez a pirracinha lá. Então, o que precisa fazer? A gente precisa, é preciso, no teu caso, assim, lidar com o trauma emocional, sair dessa infância emocional para que você consiga se posicionar que nem como adulta nessas situações, sabe? Até tem uma pessoa no grupo aqui, se ela quiser falar, eu vou deixar livre para que ela fale ou não, tá? Eu falei com ela esses dias e tinha uma questão que ela se sentia infantilizada. E uma das coisas que aconteceu com ela depois é que ela se sentiu até que ela cresceu. Ela sentiu até que ela cresceu. Se ela quiser falar, fica livre, tá? Então, assim, por quê? Porque fica presa no trauma emocional. Então, Stephanie, no teu caso... Stephanie, né? Isso. No teu caso, é importante você procurar uma ajuda para alguém que te ajude a sair dessa infância emocional, tá? Porque enquanto não lidar com esse trauma, você não consegue sair desse sentimento. E essa grosseria tende a perpetuar, enquanto você não lidar com o trauma. Tá bom? Mais alguém queria falar aí? Não? Não. Ó, tem mais alguns exemplos aqui que é interessante você ver. Oi? Alguém falou? A Vera. A Vera. Fala, Vera Lúcia. Ué? Tá travando? Pode falar. Não, eu acho que eu não ia falar nada. Não? Eu estou ouvindo. Desculpa, abriu o microfone. É que abriu seu microfone aqui, a gente achou que você queria falar alguma coisa. Então. Tá, desculpa. Não, eu tô só ouvindo por enquanto. Quem sabe daqui a pouco. Tá certo. Por enquanto ainda não me identifiquei ali. Sem problema. Então tá, ali, aqui repete, né? Não, é que não tá transmitindo. Tá transmitindo? Então, eu vou ler a outra tela aqui. Uma pessoa que está brava com um colega, na verdade, acaba sendo particularmente simpática ou cortês, né? Isso aqui eu já até expliquei pra você. Um outro exemplo, assim, é um homem que, de repente, ele é gay, ele tem a questão da homossexualidade, mas além de ser aceito num grupo, ele tem comentários homofóbicos. Acaba tendo comentário homofóbico, extremamente radical. Sabe que no meio artístico, aí, recentemente eu vi uma situação dessa. O cara depois acabou se declarando homossexual, mas antes de se declarar homossexual, ele tinha comentários muito homofóbicos, assim, bem radicais, bem duros, bem extremista até, né? E anos depois acabou se assumindo homossexual. Então aí é um caso de formação reativa, tá? Uma mãe que tem um filho que ela não quer e depois ela se torna muito protetora da criança. Isso também pode estar baseado em culpa, tá?
mas é um caso de formação reativa. Ela não quer o filho, ela rejeita. Aí depois essa criança nasce, ela se torna aquela mãe super protetora, que, ai, meu bebezinho, aí cresce o bebezinho, 20, 30, 40 anos, tá lá o bebezinho ainda, né? E aí tornam outros problemas, porque às vezes pode gerar até um psicótico. Porque atrás de todo psicótico tem uma mãe super protetora. Então, assim, dica aqui, hein? Cuidado com a superproteção, porque a superproteção às vezes é pior do que a subproteção. A proteção excessiva, ela gera psicoses, tá? Não em todos os casos, tá? Não é regra. Então não é regra, mas elas podem gerar psicoses. Por quê? Porque isso está relacionado à formação do eu. Então o que acontece? Quando a bebê nasce, ele está ali mamando na mamãe, ele é o quê? Ele é a continuação da mãe. A mãe é a continuação dele, né? Ele é a extensão da mãe. Quando essa mãe ela é tão vinculada a esse filho, ela não deixa ele crescer, ela não deixa ele ir para a vida, ela não permite que essa criança forme o próprio eu. Ele não forma o ego. Então, essa pessoa, ela não forma ego. Então, ele cresce e ele não sabe quem ele é. Ele é a mãe. Tem até um filme que é uma série. É uma série meio pesada até, assim. Eu e o Jaime assistimos porque a gente, assim, como a gente é psicanalista, então a gente gosta dessas coisas que falam desses assuntos, né? Bates Motel? É daquele filme Psicose. Bates Motel, que é baseado no filme Psicose, isso mesmo. É uma mãe super protetora e esse rapaz, ele acaba ele tem psicoses, né? E no filme relata bem isso, que ele é a extensão da mãe, tanto que no final, numa parte da série, ele se vê até se vestindo como a mãe. Porque não forma o eu. Então, muitos casos que vocês vão encontrar aí Vocês já viram? Todo mundo já viu, né? Que vocês às vezes não sabem que tem alguma coisa, um pezinho na psicose, isso. Homens adultos, principalmente homens adultos, lá 40, 50 anos se comportando como um bebê, quer ser protegido pela esposa. Às vezes casa e quer que a esposa seja mãe. Não toma atitude dentro do casamento como um marido, responsabilidades. Ele quer ser o bebezão para a vida inteira, porque daí às vezes ele casa e quer que a esposa seja mãe, ele quer continuar isso, né? Então são esses casos aí. Formação reativa para a questão disso. Quem tem problema acaba destacando. Não entendi. Um alcoólatra, né? Tá. Uma pessoa que tem problema com bebida, por exemplo, ele tem um forte problema com isso. Só que no mundo exterior, assim, ou na igreja, ou em qualquer lugar, ele fica exaltando quem não bebe, porque não pode beber, não pode nem chegar perto de coisas que têm características de bebida, entendeu? A pessoa fala muito no assunto, né? Quando a pessoa foca muito, muito, muito naquele assunto, por que está focando tanto nesse assunto? Claro que tem casos, às vezes, que Deus chamou a pessoa assim... profeta de Deus chamou a pessoa como profeta de exortação naquela área, né? Não tem profeta sem exortação. Às vezes Deus dá o dom de exortação para a pessoa em determinada área. Essa é uma situação. Agora tem gente que foca muito, por exemplo, homossexualidade. Porque os gays... E fica focando só nesse tipo de assunto. Às vezes tem um problema nessa área. Ou um alcoólatra que fica falando muito da bebida, como se aquilo fosse só aquele o pecado no mundo. Às vezes a pessoa tem um problema nessa área também que não está resolvido, tá? Então, assim, a gente fala tudo isso, gente, mas por favor, não vamos rotular as pessoas. Tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Não saiam rotulando pessoas por aí achando que todo mundo que fala de bebida agora é alcoólatra por debaixo dos panos. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma coisa para relatar? Eu queria só fazer uma pergunta, assim, de leigo mesmo. Eu não entendo absolutamente nada sobre esse assunto. Tá. Psicose tem a ver com psicopata? É alguma coisa... Não sei, não conheço. Não, é diferente. O psicopata, ele tem uma disfunção no cérebro, né? Que ele não tem empatia, ele não tem capacidade de empatia. Então ele já nasce, geralmente, com essa disfunção. Existe, assim... algumas correntes de pensamento, né? Alguns psiquiatras acham que já só nasce com essa disfunção. Tem uma outra linha de pensamento que dizem que pode ser gerado de traumas também. Mas, assim, o psicopata, no geral, ele tem problema com a empatia, né? Então, ele não se apega a ninguém.
O psicótico é diferente, tá? Até a gente brinca que existe o neurótico, o psicota e o neurótico, os psicóticos e os psicopatas. Então, os neuróticos, quem não classifica como psicótico ou psicopata, neurótico. Todo mundo tem um pouco de neurose. Todas as pessoas ditas normais têm neuroses, né? O que são as neuroses excessivas? Os neuróticos geralmente são assim, são muito preocupados, são geralmente ansiosos, preocupados com as coisas. Esses são os neuróticos. Toda a maioria das pessoas ditas normais tem um pouco de neurose. Os psicóticos é aquele que não formaram um eu. São as pessoas extremamente dependentes, inseguras, né? Egoístas. Geralmente eles têm períodos de surtos, em alguns momentos não têm empatia também, tá? Mas só que eles não têm essa perversidade do psicopata. O psicopata, ele é perverso. O psicopata, ele é um manipulador perverso. Ele mata e ri, ele faz manipulação entre as pessoas, ele faz tudo para ganhar um cargo numa empresa, por exemplo, passa por cima de quem ele quiser e ele não tem remorso nenhum, ele não tem culpa, ele não tem pesos. Então esse é o psicopata e é diferente do psicótico. O psicótico é um bebezão crescido. Até vou fazer uma propaganda do meu canal. Quem ainda não foi lá, eu tenho 2 vídeos que falam bem sobre isso, tá? É estrutura psicanalítica. Eu falo sobre neurose, psicose e perversão. Perversão é o que a gente conhece como os psicopatas mesmo, tá? Então, vai lá no Jaime Endres Explica, no YouTube, acha esses vídeos, tá? Que daí vocês vão... Eu vou até colocar lá no Classroom, tá bom? Fica mais fácil para vocês. Quem perguntou foi a Derlínia, né? Derlínia. Eu vou mandar para você, Derlínia. Depois da aula você vê, tá bom? Tá respondido, okay, obrigada. Mas era só uma curiosidade mesmo, porque eu tô aprendendo agora sobre esses assuntos, não entendo absolutamente nada. Ok. Pode ir lá, amor. Bom, vamos falar sobre deslocamento. O que é deslocamento? Deslocamento ocorre quando alguém redireciona uma emoção particular em direção ao alvo menos ameaçador ou mais fácil. Ou seja, transfere seus sentimentos originais, perigosos, geralmente raiva, para longe da pessoa que é o alvo, ou para uma vítima mais infeliz e inofensiva. Então, assim, tá com raiva do chefe, né? Chegou em casa e descontou na esposa, descontou nos filhos. Isso é um deslocamento. Você está deslocando para uma outra pessoa a tua raiva, a tua ira, né? Não mudou de novo, tem que ler aqui. Não mudou? Toda vez que você mudar seus verdadeiros sentimentos de sua fonte provocadora de ansiedade original para quem você percebe como menos provável de causar-lhe mal, você está possivelmente usando deslocamento como mecanismo de defesa do ego. Alguém faz isso? O slide não tá aparecendo. Travou. Não conseguimos passar o outro slide. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Ele vai tentar passar aqui. Tá. Mas alguém já fez deslocamento? Alguém quer comentar sobre o deslocamento que se viu fazendo ou não? Eu já fiz muito. Já fez? Agora deu certo. Alguma coisa que você queira comentar? Edilson? Não. Não? Dá vergonha, né? Ana, quer comentar o que você fez, Ana? Então, gente, eu trabalho com vendas, né? Então eu sou uma consultora de vendas de uma franquia. Então a gente tem muita pressão na parte de vender meta ou de bater meta e tudo mais. E quando às vezes ficava bem complicado e as pressões eram muito grandes, eu sempre chegava em casa altamente frustrada por não conseguir em determinados momentos obter os meus objetivos. Eu terminava descontando no meu esposo e nas minhas filhas. Só que aí a gente foi conversando, meu esposo foi me ajudando, dizendo: minha filha, você não pode chegar em casa, a única pessoa que você não pode descontar isso aí é em mim e nas suas filhas, porque eu tenho 2 meninas, eu tenho uma menina de 10 anos e uma menina de 3, né? Esse mais mexe muito, muito, muito com a gente, aí a gente tem que parar, tem que pensar, ver as prioridades, as importâncias da vida da gente, mas é muito fácil você fazer isso. Às vezes você faz no automático, sem querer, mas você termina fazendo.
Eu fiz muito isso. Hoje eu sou um pouco mais controlada, já estou aprendendo a deixar mais tudo nas mãos de Deus, então estou conseguindo me controlar bem mais. Mas é muito fácil mesmo fazer isso, Ana. E assim, tem que desligar do trabalho. A hora que chega em casa, a gente precisa desligar dos outros assuntos, né? Porque senão você acaba transferindo para a família, e a família é o pessoal que está mais perto de você, são as pessoas que mais vão estar com você durante a vida, né? Isso, exatamente. E são eles em que a gente pode se achegar para ter o sossego, a gente ter o amor e o carinho, são eles quem vai passar para a gente. Então, se a gente chega em casa e descarrega neles a negatividade, como é que eles vão conseguir chegar perto da gente e nos dar aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Exatamente. Então, é se perceber e mudar, né? E pedir para Deus mudar também. Outras coisas que acontecem no deslocamento Passou essa última tela para vocês aqui? Passou. O deslocamento ele também se manifesta na transferência, tá? Fazendo com que o indivíduo apresente sentimentos em relação a uma pessoa que, na verdade, lhe representa uma outra pessoa do seu passado. Como que isso se apresenta? Deixa eu explicar para vocês. Você tem, às vezes, um problema com o pai, lá no passado, né? Às vezes uma criança pequena, o pai foi muito autoritário, muito ríspido, grosseiro. Aí o que aconteceu? A criança ficou retraída, com medo, né? Aí lá, a pessoa já está com 30 anos de idade, às vezes um chefe, uma figura de autoridade, nem sempre um chefe, pode ser um pastor, uma figura de autoridade, falou alguma coisa ou agiu de alguma forma que disparou um gatilho que fez lembrar aquele pai repressor. O que a pessoa faz? Faz um deslocamento para aquela figura de autoridade. E aí traz medo. Aí a pessoa começa a ter medo daquele pastor, daquele chefe, daquela figura de autoridade. Isso, gente, acontece. Tem até um caso que eu e o Jaime vimos, assim, foi de uma pessoa, um aluno, né, que a gente lidou, e a pessoa relatou um caso, assim, tá? E esse caso foi bem interessante, porque ela era amiga, né, de um colega de trabalho. Tinha um colega de trabalho e ela se dava muito bem com o colega de trabalho. Até então ela só tinha chefes mulheres e a vida seguia muito bem. E esse colega de trabalho foi promovido, ia ser o chefe dela. E no dia que isso aconteceu, ela teve uma crise de ansiedade. Ela teve uma crise de ansiedade da qual ela não sabia explicar, e isso gerou um pânico, e ela começou a não conseguir mais olhar para a cara do tal amigo, que até então era amigo dela, e ela conversava com ele todos os dias, né? E ela não conseguia mais olhar para a cara dele, e foi um trauma terrível, e ela precisou buscar terapia e se tratar. E ela disse que colocava um papel assim na frente da mesa dela, porque ela não podia nem enxergar a cara dele durante o dia. E as pessoas do trabalho até começaram a tirar sarro, o que estava acontecendo, que ela não podia olhar para a cara dele, porque as pessoas não entendiam o comportamento, né? Porque foi um comportamento regredido, né? Veja só que ela teve um comportamento regredido por causa de um deslocamento. Já estava aí com 40 anos de idade quase e fazendo esse tipo de comportamento. Aí na terapia, o que ela descobre? Que estava lembrando o pai. Porque até então, as figuras de autoridade que ela tinha eram mulheres que ela tinha como chefe dela. O dia que ela teve um homem como chefe, fez lembrar o pai. Porque acho que o pai dela, quando ela tinha 4 anos de idade, gritava com ela, né? Gritava, ela ia para o cantinho da parede e ficava assim, acuada. Quando esse sentimento manifestou através desse gatilho, o que ela fez? Reagiu igual a criança de 4 anos. E a criança de 4 anos não sabe reagir, né? Então reage com o quê? Com medo, com angústia, gerou crise de pânico, enfim, ela pôde tratar. Quando ela descobriu qual era a essência do problema, quando achou a causa, né? A causa do problema, destravou o gatilho e a vida seguiu. Então vocês veem que é muito sério, né? Como é que começam os gatilhos, como é que começam às vezes as crises de ansiedade, que as pessoas dizem, mas não tinha motivo. Não tinha motivo, aparentemente não tinha motivo. Sempre tem motivo. Né? Então esse é um dos exemplos de deslocamento que eu acho bem interessante. Um deslocamento que eu acho interessante falar, fui eu que fiz, isso foi uma questão minha. Aconteceu faz uns 2 anos. Eu fui numa reunião, tive numa reunião que eu estava tendo com um rapaz, e na hora que ele estava falando comigo, era uma reunião importante, e na hora que ele estava falando comigo, ele me fez lembrar de uma pessoa que eu conheço,
que é uma pessoa que pra mim estava muito em descrédito. E aí, naquele momento, eu passei a desconsiderar tudo que aquele cara estava falando na reunião. Foi bem interessante, porque eu comecei a desconsiderar tudo que ele estava falando, porque como ele lembrou uma pessoa que não tinha muito crédito comigo, eu fiz esse processo de deslocamento. Mas por conhecer os mecanismos de defesa, eu logo disse, peraí, não estou falando com aquela pessoa, eu estou falando com outra pessoa. Ele só me lembra, mas não é o mesmo. E aí eu já voltei para a casinha e me posicionei, continuei a reunião e sabia que aquilo era importante, precisava ser resolvido naquela hora. Então eu consegui naquele momento voltar para a casinha e saber distinguir que não era a mesma pessoa, né? Posso fazer uma coisa? Eu tenho um outro ponto legal que assim, esse negócio do deslocamento, não sei se alguém aqui já teve essa impressão, tem uma expressão por aí que diz, o meu santo não bateu. Não sei se alguém já ouviu falar nessa expressão ou não, tá? Mas tem uma expressão, meu santo não bateu. Então essa questão do deslocamento, às vezes a gente faz isso. Você olha para alguém e só de olhar para alguém você diz, não gostei dessa pessoa. Essa pessoa deve ser ruim, essa pessoa deve ser horrível, né? Essa pessoa deve ser chata. Só de olhar para a pessoa, você nem conheceu a pessoa, nem conversou com a pessoa. Provavelmente é aquilo que a Lina falou. Até visualmente lembra alguém. Então a gente já pegou pessoas que visualmente lembravam uma professora da infância,